Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 16 de junho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Mais de 80% dos ataques cibernéticos miram funcionários. Orçamento de 600 milhões de reais é maior desafio para a Agência Nacional de Cibersegurança e técnicas avançadas de ataques ganharam escala em 2022. E eu começo com essa notícia que fala: mais de 80% dos ataques cibernéticos miram funcionários, e essa notícia foi divulgada no portal minutodasegurança.blog.br. Estudo da Fortinet destaca a importância de treinamentos eficazes de conscientização cibernética para os funcionários reduzirem os riscos de ataques, enquanto mais de 50% dos líderes revelam que os funcionários ainda não possuem conhecimento apropriado. A Fortinet divulgou o resumo da pesquisa global de conscientização e treinamento em segurança de 2023, que destaca a importância das empresas construírem uma força de trabalho cibernética para fortalecer a segurança e reduzir os ataques online. A pesquisa constatou que 81% das empresas enfrentaram ataques de software maliciosos e ou ataques às senhas em 2022 e que foram direcionados principalmente aos funcionários. Os recentes relatórios e pesquisas publicados pela Fortinet nos últimos meses apontam para a necessidade de as empresas atuarem para possibilitar que os funcionários protejam os ativos digitais mais importantes. As organizações estão lidando com o cenário de ameaças cada vez mais sofisticado. O mais recente relatório global do cenário de ameaças do FortiGuard Labs descobriu que as ameaças de ransomware permanecem em níveis altos, sem evidências de desaceleração globalmente. Ao mesmo tempo, o relatório global de habilidades em segurança cibernética de 2023 da Fortinet mostrou que 84% das empresas sofreram uma ou mais violações em 2022. E agora, a pesquisa global mais recente sobre conscientização e treinamento em segurança de 2023 da Fortinet revela que 90% dos líderes acreditam que o aumento da conscientização dos funcionários sobre segurança cibernética ajudaria a diminuir a ocorrência dos ataques. As principais descobertas, e eu aqui só vou citar sem entrar no contexto para não me alongar. Primeiro, os funcionários são o alvo de criminosos cibernéticos. Ter um programa de treinamento eficaz é fundamental para inspirar uma boa higiene cibernética nos funcionários. Segurança cibernética se torna cada vez mais uma prioridade dos conselhos de administração. Construir uma força de trabalho cibernética com serviços certificados e eficazes. E aí, pessoal, assim, trazendo só um rápido contexto aqui, eu tenho falado de forma bastante recorrente sobre a necessidade de conscientizarmos as pessoas. E por que eu tenho feito isso? Primeiro, que não sou uma voz isolada. Se vocês observarem as principais notícias, volta e meia alguém fala da necessidade das pessoas conhecerem segurança. E eu repito, na estratégia de segurança da informação ou segurança cibernética deveria estar as pessoas. Porque a maioria dos ataques, de fato, são direcionados a pessoas, levando em consideração que a maioria não conhece as principais ameaças e que o esforço para que um atacante muitas vezes consiga alguma credencial, consiga algum acesso, consiga instalar algum malware, é de que ele envie um ataque para muitas pessoas e basta que uma delas acabe caindo. Então, ele consegue pulverizar um ataque e esperar que alguém menos atento ou que alguém sem o conhecimento suficiente caia. Somado a isso, existem uma série de outros aspectos relacionados a serviços, mudanças, implementações, necessidade de agilidade. E, claro, se todas as pessoas tiverem um contexto de segurança e levarem em consideração esse conhecimento na tomada de decisão e na definição de alguns projetos, de algumas iniciativas, de algumas mudanças, o que quer que seja, provavelmente veríamos menos vulnerabilidades, veríamos um cenário com riscos mais
mais adequados do ponto de vista de apetite, né, sem tantos riscos altos ou críticos dentro de um cenário que é extremamente desafiador. Então, pessoas, treinamento, conscientização deveria ser um dos focos principais de qualquer área de segurança da informação e segurança cibernética. O orçamento de 600 milhões de reais é maior desafio para a Agência Nacional de Cibersegurança, é o que divulgou o portal convergenciadigital.com.br. A audiência pública sobre a Política Nacional de Cibersegurança, realizado na última quinta-feira, 15 de junho, pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mais do que apresentar o formato de uma nova estrutura nacional, inclusive com a criação de uma agência reguladora e um gabinete de crise, mostrou que, em pese o atraso do Brasil no tema, será preciso superar várias barreiras para que a proposta avance. O primeiro será um debate orçamentário. A PN Cyber é calcada na criação de uma agência central, um comitê supervisor multissetorial e um gabinete de crise. Ainda que enxuta para as dimensões brasileiras, a nova Agência Nacional de Cibersegurança prevê um corpo de 800 funcionários e um orçamento anual de 594,1 milhões de reais a partir de seu 5º ano de implantação. Como ressaltou o assessor especial do GSI e coordenador da PN Cyber, Marcelo Malaguti, é um valor irrisório diante do custo dos ataques cibernéticos. E vou fazer um parêntese muito rápido. Concordo plenamente. Porque se vocês perceberam nos levantamentos relacionados a custo de incidentes, por exemplo, no último ano, a gente não está falando de 600, 700, 800 milhões. A gente está falando de bilhões de prejuízo contra um investimento com o tempo de 600 milhões. Percebe o quão desproporcional é? Vocês podem até em algum momento se perguntar, não, mas espera aí, investir 600 milhões significa dizer que eu vou conseguir endereçar os principais riscos e, portanto, impedir ou dificultar que haja prejuízos dessa magnitude? Essa é uma resposta que não está clara. Não está clara que houve uma análise de causa raiz e que, a partir dessa análise, o investimento seria suficiente para suprir os principais riscos. De qualquer forma, sinceramente, dado que é algo que está sendo implementado e me parece, nesse contexto, ter um baixo nível de maturidade, acho muito pouco provável. Mas, continuando, vamos lá. Mas é um tabu legislativo, como se viu na criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que até hoje não consegue contratar funcionários, ou nos debates que travam o PL 2630/20 por conta de uma nova agência fiscalizadora da desinformação. Ciente disso, a política e a agência estão desenhadas no que Malaguti chama de projeto factível realizável, ainda que não seja o ideal, que foi exatamente o que eu concluí também. Falta, porém, o dinheiro. A maior dificuldade é financeira. Não tem folga orçamentária para este ano. Temos feito um trabalho intenso de colocar no plano plurianual para os próximos anos e fizemos visitas ao MGI e ao planejamento. A ministra Simone Tebet foi extremamente receptiva, mas falou que a gente precisa arrumar dinheiro porque ela não tem de onde tirar. O assessor do GSI diz que tem recebido apoio de outros órgãos de governos, notadamente de agências como a Anatel e a ANEEL, que, de alguma forma, já possuem algum tratamento de segurança em infraestruturas críticas. Bom, a matéria continua. Mas o ponto como é que eu vou dizer isso? Imagine o seguinte, você tem uma missão grande, a necessidade de criar uma estrutura, de implementar controles, mas não tem orçamento. Aí algumas pessoas, né, aqui falamos de políticos ou talvez algumas empresas, órgãos, enfim, batem no ombro, não, conta com a gente, né, vamos lá. Não tem dinheiro, mas vamos lá. O que se faz hoje sem grandes investimentos? Se trabalha nos alicerces teóricos, constrói-se algumas diretrizes, talvez uma política, se defina
prazos para aderência a essa política? Mais do que isso, talvez a criação de algumas diretrizes para órgãos públicos, principalmente relacionados a serviços críticos, mas é pouco provável que se avance muito mais do que isso. Então, percebam, e quando se fala desse investimento, está claro que não é para esse ano, é para o futuro. Então, realmente, parece que não é um tema que está sendo priorizado, infelizmente. E na última matéria de hoje, técnicas avançadas de ataques ganharam escala em 2022, é o que diz o portal cisoadvisor.com.br. À medida que os programas médicos e econômicos voltados ao enfrentamento da Covid-19 começaram a diminuir, os invasores tiveram que encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro aprimorando suas habilidades de engenharia social, comoditizando técnicas de ataque sofisticadas e usando da criatividade para buscar novas oportunidades em lugares inesperados. O relatório anual da Proofpoint revela que, após 2 anos de pausa por conta da pandemia, 2022 foi marcado pelo retorno aos negócios dos criminosos cibernéticos do mundo inteiro. Desde o dimensionamento de força bruta, tentativas de violar uma senha ou um nome de usuário ou descobrir uma chave usando uma abordagem de tentativa e erro, e ataques direcionados a empresas que usam computação na nuvem, até o aumento de ataques de smishing, phishing por SMS e proliferação da quebra da autenticação multifator, o cenário de ataques cibernéticos testemunhou desenvolvimentos significativos em várias frentes no ano passado. O relatório investiga os novos desenvolvimentos em todo o cenário de ameaças, com foco na combinação de tecnologia e psicologia que torna os ataques cibernéticos modernos tão perigosos entre as 3 principais facetas do risco do usuário: vulnerabilidade, ataques e privilégios. Ele se baseia em um dos maiores e mais diversos conjuntos globais de dados de cibersegurança do setor, em e-mail, nuvem e computação móvel, provenientes de mais de 2,6 bilhões de mensagens de e-mail, 49 bilhões de URLs e 1,9 bilhão de anexos, 28 milhões de contas na nuvem, 1,7 bilhão de SMS suspeitos e muito mais. De técnicas complexas como contornar o MFA, a entrega de ataques orientados por telefone e ameaças de conversão que dependem apenas de engenharia do invasor, 2022 foi um ano de criatividade sem precedentes entre os agentes de ameaças, pois eles variaram as cadeias de ataque, fizeram testes e descartaram rapidamente os mecanismos de entrega. As principais descobertas destacadas no relatório incluem, e aqui, pessoal, novamente, para não me estender, eu vou só citar os tópicos, mas obviamente quem tiver maior interesse em saber o detalhe, eu sugiro que leia a matéria na íntegra. Voltemos. As principais descobertas destacadas no relatório incluem: o uso do serviço macros do Office, entrou em colapso depois que a Microsoft lançou controles para bloqueá-los. Os phishings de desvio de MFA disponíveis no mercado tornaram-se onipresentes, permitindo até mesmo criminosos não técnicos criassem uma campanha de phishing. A infraestrutura desempenhou um papel fundamental na entrega de muitos ataques baseados em nuvem e mostrou as limitações das proteções baseadas em regras. Novos métodos de distribuição colocaram o SOC Ghoulish entre os 5 principais malwares por volume de mensagens. As ameaças à nuvem se tornaram onipresentes. Abusar da familiaridade e da confiança nas grandes marcas é uma das formas mais simples de engenharia social. Um acesso inicial bem sucedido pode levar rapidamente a ataques em toda a rede, como infecção por ransomware ou roubo de dados. Emotet voltou a ser o fator de ameaças mais proeminente do mundo, um ano depois que a aplicação da lei colocou a botnet offline em janeiro de 2021. E por fim, enquanto o crime motivado financeiramente domina amplamente o cenário de ameaças, um único ataque atípico por um agente de ameaças persistente e avançada pode ter um impacto enorme. Então, pessoal, há vários aprendizados aqui relacionados ao que aconteceu em 2022. E claro, isso ajuda a explicar um pouco da tendência para o restante do ano e para o futuro.
e do contexto também daquilo que já aconteceu em 2023. A verdade é que nós temos um cenário extremamente desafiador. O fato de muitas empresas terem avançado suas estratégias de digitalização, obviamente também mostrou que temos muitos riscos a serem endereçados. Do ponto de vista de gestão de mudanças, é muito fraca. Aqui, claro, não posso generalizar, mas em vários contextos são muito fracas as abordagens de segurança ou os pré-requisitos que deveriam ser analisados, porque as mudanças acontecem e expõem muitas empresas, sistemas, dados, etc. Há muitos incidentes também relacionados à engenharia social, isso é óbvio, e muitos contextos também em que controle de acesso não tem sido levado tão a sério quanto deveria. Aqui fala de contornar, a matéria trouxe até em determinado momento o aspecto de contorno do múltiplo fator de autenticação, mas muitas empresas ainda não possuem múltiplo fator de autenticação habilitado, algumas que possuem, boa parte ainda utiliza contextos não tão seguros como SMS. Logo se vê que é um tema ainda que precisa evoluir muito. Empresas que guardam credenciais e senhas, mesmo que em hash, mas sem a utilização de um salt key, por exemplo. Então, há muitos aspectos que precisam ser melhorados e, claro, isso obviamente traz um cenário desafiador e muitos ataques ainda acontecendo. Aqui tem dito que os ataques têm aumentado em escala a partir de 2022 por conta de algumas mudanças, mas a verdade, vocês têm acompanhado isso, como eu tenho acompanhado isso, os últimos anos têm sido extremamente desafiadores. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!